queria dizer que, como é bom, amados, a gente ter a oportunidade de conversar um pouco com a igreja, de conversar um pouco com os irmãos. Seria muito bom se toda a igreja pudesse chegar um pouco mais cedo, uns 15 minutos antes do culto, para que nós tivéssemos mais oportunidade de conversar com os irmãos, conhecer os irmãos, para que Deus nos use aqui nesse altar para lançar a palavra dele para vocês, mas muitas vezes Deus usa vocês para falar com a gente também. Muitas vezes a gente conversando, Deus usa vocês para falar com a gente, né? E eu percebo muito isso nas oportunidades que eu tenho de conversar com os irmãos, com o Moriá antes do ensaio, por exemplo, né? Hoje tive uns 5 minutos de conversa ali com o irmão Antônio Sérgio, e como foi uma conversa abençoada, né, irmão Antônio Sérgio? E eu gostaria de ter esse tipo de diálogo, mas com um número maior de vocês que estão aqui, porque é muito edificante para a minha vida e eu creio que também é edificante para a igreja. Amém, amados? Amados, a razão da minha mensagem dessa noite está... Deixa eu deixar logo aberta aqui a minha passagem. Está, amados, numa observação que eu faço, não de hoje, mas de algum tempo, mas que a cada dia tem se agravado, que é uma coisa que eu já tinha visto um filósofo falar. Ele não é nem um homem religioso, se eu não me engano, talvez ele seja até ateu, apesar dele falar bastante acerca de religiões, mas creio que ele deve ser até mesmo ateu, que é o seguinte, amados, é o fato do cristianismo, né? Quem é cristão aqui, glorifica a Deus. O fato do cristianismo ter se tornado a religião mais secularizada do mundo. Esse não é um título bonito, não é um título bom para nós cristãos, amados. O significado de o cristianismo ser a religião mais secularizada do mundo significa que é a religião mais banalizada. É a religião cujo os seus fiéis, aqueles que se professam ser cristãos, mais diluíram o valor da sua fé na sua vida cotidiana. Mais reduziram, mais dissiparam o valor das suas práticas de fé na sua vida cotidiana. Nós nos consideramos cristãos, mas com que zelo nós temos exercido a nossa profissão de fé? Nós que estamos aqui neste momento, os irmãos que estão presentes aqui na igreja neste momento, eu posso dizer, pelo que eu conheço da maioria de vocês, que vocês são um pouco mais fervorosos do que a média do cristão comum no Brasil. Isso eu posso dizer, e eu acho que a igreja há de concordar, que vocês são um pouco mais fervorosos do que a média. Mas no decorrer desses 25 anos que nós estamos aqui exercendo esse ministério, nós vimos pessoas chegarem a este lugar, conhecerem a Cristo, iniciarem na caminhada, se batizarem, mas gradativamente se desviarem da caminhada, por meio de começar pensamentos, conversas que não edificam. A palavra fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes, por meio de ações em que as pessoas não tomam domínio sobre elas, e essas ações passam a se tornar em práticas, em hábitos, e esses hábitos que, se ela não cuida, acaba afastando-a cada vez mais do Senhor, e as pessoas, a tendência delas é se conformarem com isso. A tendência delas é, em vez de tomarem a palavra para si e contrastarem o que a palavra fala com o que ela vive, e buscar a força para o meio da palavra para corrigir aquilo que na sua vida não está de acordo com ela, a tendência das pessoas é justamente tentar adaptar a palavra para aquilo que elas gostam de viver, para aquilo que elas gostam de fazer. Eles preferem tentar manipular, fazer malabarismos com o que está escrito na palavra de Deus, para tentar justificar as suas más práticas, a sua falta de zelo, a sua falta de amor, a sua falta de dedicação.
Isso nós temos vivido, e as religiões cristãs são as que mais exercem esse tipo de coisa. Hoje em dia as pessoas têm o hábito de orar deitada. Hoje em dia as pessoas têm o hábito de ouvir louvores apenas que caem no seu gosto. Hoje em dia as pessoas têm o hábito de apenas abrir a boca para adorar quando a canção é aquela que ela acha bonita, aquela que ela se emociona. Não se preocupa se aquilo que está sendo louvado, cantado, proferido está adorando e engrandecendo a Deus, mas se preocupa se aquela melodia está satisfazendo a sua emoção. Ou seja, o louvor e a adoração deixou de ser uma oferta a Deus e passou a ser uma oferta a nós mesmos. As pessoas não tomam mais tempo para ler a palavra e meditar na palavra. Quando lê rapidamente, e pouco se dedica em sua mente e em seu coração a meditar sobre aquilo que ela leu, a tentar se aprofundar, ir além do que essas letras escritas, mas buscar a intenção que Deus tem dessas palavras na nossa vida. Cada vez mais as pessoas têm buscado falar de amor de forma que elas possam forçar as outras a amá-la, mas não de forma a se dispor a amar os outros. Quando nós comparamos as religiões cristãs com outras religiões, por exemplo, nós vemos um contraste, amados. Tomemos, por exemplo, os muçulmanos. Quantas vezes por dia os muçulmanos, eles para onde vão? Eles levam um tapete. Para que eles, se eu não me engano, são 6 vezes ao dia. São 5? São 5 vezes ao dia. Eles esticam o tapete, se voltam em direção à cidade sagrada deles, que é Meca. Viram em direção a Meca. Onde eles estiverem, eles têm que descobrir para que direção Meca está. Eles esticam o tapete, se ajoelham e oram. E independente, não importa onde esteja, não importa em que momento, eles esticam o tapete e ali oram. Eles beijam o livro sagrado deles, chamado de Alcorão, antes de abrir o livro. E guarda o livro é guardado, enrolado em um tecido para proteger aquele livro, porque a intenção deles é que o primeiro livro que eles ganham na vida permaneçam com eles até o dia de sua morte. Se nós pegarmos outras religiões, as religiões orientais, quantas horas eles não dedicam diariamente em suas meditações, em seus mantras, em suas práticas. E nós temos cada vez mais tentado adaptar as nossas práticas de fé, que não são nossas, são bíblicas, de forma que sejam cada vez mais fáceis de exercermos, cada vez mais para se encaixar no tempo que nos resta, porque é isso que oferecemos, é isso que temos oferecido a Deus. Não é as primícias, mas é as sobras. São as sobras que temos oferecido ao Senhor, as sobras do nosso tempo, as sobras das nossas forças, as sobras da nossa dedicação, as sobras do nosso amor, do nosso zelo, das nossas aptidões e capacidades. É isso que temos oferecido a Deus nas nossas práticas de fé. Cada vez mais nós temos visto isso, e quanto mais o tempo passa, mais isso se torna evidente em nosso meio. Eu gostaria aqui de, nesse momento, dar glória a Deus pelos meus irmãos da Igreja Pentecostal do Poder de Deus, que nós que estamos aqui neste lugar, nós ainda não nos rendemos
a essa secularização, a essa banalização da nossa fé. Mas, como bons leitores da palavra, e como devemos estar constantemente vigilantes, a palavra fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia, e aquele que está limpo, se limpe mais. Nada nos garante que nós que hoje estamos aqui na igreja, que hoje que já louvamos, já adoramos, já ouvimos a palavra, já levantamos a nossa voz em clamor juntos, em uma só voz, em um só corpo, em um só espírito, nada nos garante que no dia de amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, estaremos nessa mesma postura que estamos aqui agora. Porque a palavra fala que o inimigo está em nosso derredor todo instante, tentando nos tragar, tentando nos devorar. Basta apenas darmos uma brecha para que ele entre em nossas vidas e ele nos devore. E a palavra fala que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus também fala, aí vem o príncipe deste mundo. Ele disse, não estarei por muito mais tempo convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. Ele é totalmente o oposto do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus veio para libertar, ele veio para prender. Se Jesus veio para curar, ele veio para adoecer, para gerar doença, enfermidade na alma, no corpo, na mente, nas emoções. Se Jesus veio para acolher a alma aflita, a alma que está sobrecarregada, afligida, aquela que foi esquecida pelos seus amigos, pela sua família, se Jesus veio acolher aquele que estava apartado, Satanás veio para isolar ainda mais, porque a principal estratégia do Satanás é essa, é te isolar do corpo de Cristo, para que quando você esteja sozinho, ele te destrua. Se Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, Satanás veio para nos tirar a vida, para nos ceifar a nossa vida. Se Jesus veio para mostrar o que é o amor, Satanás veio para, por meio da indiferença, da mágoa, do rancor, ele veio para destruir o amor e fazer o ministério da sua própria vaidade, do seu próprio ego, do seu próprio ódio. Jesus diz, ele nada tem de mim. Mas temos subestimado demais o nosso inimigo. Temos feito aquilo que nem mesmo o anjo Miguel fez, subestimar o nosso inimigo. Porque a palavra fala que Miguel, quando contendeu com Satanás por causa do corpo de Moisés, a palavra fala que Miguel não ousou proferir juízo contra Satanás. Ele disse, que o Senhor te repreenda. E quando a palavra fala lá no livro de Judas, e esse livro de Judas não é Judas Iscariote, mas é Judas, irmão de Jesus, quando a palavra fala disso, o Judas estava falando sobre arrogância, das pessoas de achar que são mais cheias de autoridade ou mais importantes umas do que as outras. E aí ele traz o exemplo, se nem mesmo o arcanjo Miguel se sentiu mais importante do que o desgraçado do Satanás, mas pelo contrário, ele invocou o nome do Senhor para que o Senhor o repreendesse, quanto mais nós que somos carnais, podemos nós achar alguma coisa, dotados de alguma autoridade, de algum poder, de alguma importância. Aquele que se acha alguma coisa, a palavra diz que não é nada. E o próprio rei Salomão diz que a soberba precede a queda. Foi a soberba que precedeu a queda de Satanás, quando ele almejou o trono acima do trono do Senhor. Foi a soberba que causou a queda de Adão e Eva, quando a serpente, dizendo para Eva, olha Eva, se tu comer desse fruto, tu vai ser igual a Deus. Foi a soberba que causou a queda de Satanás, e foi a soberba que causou a queda do homem.
E é a soberba que causa a queda de todo cristão, de todo crente. De quando ele começa a se achar muito importante, muito especial em relação aos outros. Enquanto ele começa a achar que aquilo que ele conhece sobre Deus está acima do que o que a palavra fala sobre Deus. Porque Deus é revelado na sua palavra. Ele revela a si mesmo por meio da sua palavra. Mas hoje existem muitos que se dizem cristãos, que dizem que conhecem a Deus e falam, como a gente falou lá no ensaio, né, irmão? O irmão Valdir, as pessoas falando: o meu Deus é assim, o meu Jesus é assim. E assim como eu falei para os irmãos, eu falo aqui: eu não quero saber do seu Deus e eu não quero saber do seu Jesus. Eu quero saber do Deus e do Jesus que está na palavra que Ele mesmo revelou. Quem é a melhor pessoa para falar quem você é? Você mesmo. A melhor pessoa para falar sobre a minha vida não é a irmã Bianca, não é o irmão de Assis, apesar que eu conheço o irmão de Assis há 32 anos, né? A melhor pessoa para falar sobre a minha vida não é o irmão Gilson, nem o irmão Gabriel, nem o irmão Antônio Sérgio, por mais que você me conheça. A melhor pessoa para falar sobre mim mesmo é quem? Sou eu. Sou eu. Da mesma forma, a melhor pessoa para falar sobre Deus é o próprio Deus. E Ele fala sobre si nessa palavra. Mas tem gente falando aí que conhece um Deus diferente desse Deus. Quem será que? O que será que está revelando essas coisas a essas pessoas? Se o próprio Senhor fala sobre si mesmo em sua palavra, e tem pessoas que estão falando de um Deus aí diferente. De quem será que andam falando por aí? De Deus é que não é. De Deus é que não é. Estão inventando Deus. Todo dia inventam um Deus diferente. As pessoas não percebem que hoje vivemos numa tremenda de uma idolatria. De uma idolatria porque cada um inventou um Deus e um Jesus para si mesmo. Cada um inventou um Deus e Jesus para si mesmo. Não segundo o que a palavra revela sobre ele, mas segundo as suas próprias vaidades. Inventamos um Deus segundo a nossa própria imagem. Que terrível. Tem até um louvor que fala isso, né? Tem até um louvor que fala que inventei um Deus que é a imagem do meu eu. É o que tem surgido por aí. E as pessoas falam cheias de uma autoridade, cheios de uma filosofia, falando de um Deus que a gente não encontra na palavra, que Ele mesmo revelou. E as pessoas vão cada vez mais diluindo o que está na palavra de Deus, tirando o valor, a importância, para que essa palavra se encaixe na sua vida. E o que não se encaixa na sua vida, ela rejeita ou ela tenta deformar de toda forma que possa encaixar dentro da sua vida. E isso é terrível, amados. Isso é terrível. Temos perdido o nosso fervor ao orar. Temos perdido o nosso fervor ao ler a palavra, ao amar uns aos outros, a qual a palavra fala que acima de tudo ameis intensamente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Cada vez mais temos perdido o fervor, até mesmo no momento do louvor, que era para ser o momento mais agradável, o momento mais leve, mais fácil da nossa prática de fé de ser realizado. Cada vez mais temos perdido. As pessoas, cada vez mais eu observo isso, e eu fico triste, isso eu vou dizer. Isso eu fico triste de observar aqui na igreja. Cada vez mais eu vejo pessoas que não se levantam para ler a palavra e não se levantam para adorar a Deus. Não erguem as mãos, não louvam, não abrem a boca, escolhem o que louva, escolhem o que não louva. Tenho visto isso.
Não permita a banalização das práticas de fé na sua vida. Não permita, porque quando isso se torna uma prática, um hábito, isso começa a transformar o teu caráter. E o teu caráter, acima de tudo, deve ser o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Que gostaria eu que todos nós louvássemos como Davi. Gostaria eu que todos nós tivéssemos a perseverança de Jó. Gostaria eu que todos nós tivéssemos a comunhão de Elias. Gostaria eu que todos nós tivéssemos a fé de Abraão. Que todos nós tivéssemos a fidelidade dos apóstolos, que foram fiéis a Deus não quando estava tudo bem na vida deles, mas que largaram tudo por Cristo e foram fiéis até a morte, até cadeias, até prisões, até a fome, até a perseguição, até os açoites, até os grilhões, até a morte de cruz, de decapitação, de apedrejamento, foram fiéis. Nós vemos, amados, diversos episódios dentro da Bíblia de pessoas que se esqueceram daquilo que é santo, daquilo que é sagrado e banalizaram determinadas coisas que era para eles estarem cientes o tempo todo de que elas são sagradas, que não podem ser realizadas de qualquer forma. Nós temos um exemplo que já foi muito pregado aqui, o exemplo de Uzá. Quando a arca estava sendo trazida por Davi, estava sendo trazida para Jerusalém, e eles estavam fazendo o transporte da arca da forma que não era permitido realizar. A arca era para ser transportada por levitas, estava sendo transportada por bois, em cima de uma carroça. E o boi tropeçou, e a arca ia cair, e um rapaz chamado Uzá pegou e foi tentar segurar a arca. Quando ele tocou a arca, morreu, fulminado. Responsabilidade, a culpa é de quem? A culpa é de quem determinou que aquela arca devia ser carregada pelos bois, possivelmente de Davi, porque ele era o rei. E a culpa era de Uzá, porque ele, como ele era levita, ele só não era levita da família que era permitido carregar a arca. E ainda mais, não era nem permitido tocar diretamente na arca. Ela tinha 2 argolas de um lado, 2 argolas de outro, onde se passavam as varas de acácia revestida em ouro, e por meio dessas varas eles colocavam a arca no ombro e transportavam a arca de um lugar para o outro. Era nas varas que era para ser tocada, e não diretamente na arca. E por causa disso, porque ele banalizou aquilo que é sagrado, pois a arca representava a glória, a manifestação, a presença de Deus, porque ele subestimou o tamanho e o poder da glória do Senhor, pereceu. Pereceu. Nós vemos também um outro episódio acerca, lá em Atos dos Apóstolos, a passagem de Uzá, quem quiser ler, está em 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13. Lá em Atos, capítulo 5 também fala sobre a história de um casal chamado Ananias e Safira, que era membro de uma igreja que Pedro havia fundado, e que era uma igreja primitiva, do 1º século, e que naquela igreja as pessoas mais ricas vendiam terras, casas, aquilo que eles tinham sobrando, e davam para que os apóstolos distribuíssem com quem necessitava, de forma que não faltasse nada para ninguém, e que eles administrassem aquele dinheiro para aquilo que era necessário para a congregação. E Ananias e Safira disseram que iam vender um terreno e iam dar para que o apóstolo administrasse, o apóstolo Pedro.
Só que eles combinaram entre si, dizendo: olha, a gente vai dizer que a gente vai vender, por exemplo, a gente vai dizer que a gente vai vender por 10 mil, mas na verdade a gente vai vender por 20, e a gente fica com os outros 10 para a gente. Assim a gente tem o lucro e ainda paga de bonzinho. Né? Quando chegou, como Deus revela todas as coisas, quando eles chegaram e depositaram o dinheiro da administração do apóstolo Pedro, por que permitiste que Satanás colocasse este propósito em vosso coração? O terreno não era de vocês? Se vendesse, o dinheiro não era de vocês? Para que então mentir? Para que então realizar um propósito falso? A Deus ninguém engana. Ninguém obrigou o casal a vender nada, como ninguém era obrigado a nada. Era tudo feito de forma voluntária. Ninguém era obrigado a nada. As pessoas faziam não porque estavam sendo comovidas, persuadidas por influência, por palavra, por lei, por obrigação, mas elas faziam porque elas haviam encontrado um tesouro na pregação dos apóstolos tão grande, que aquilo que elas tinham sobrando não tinha mais valor para elas. E o amor que elas aprenderam e receberam por meio da pregação de Cristo multiplicou em seus corações, de forma que elas sentiram comovidas por esse amor a suprir as necessidades dos seus irmãos mais aflitos, a dar condição de que o apóstolo pudesse administrar a igreja sem preocupações materiais. Não era obrigado. E apóstolo, o terreno não era de vocês? Vendendo o terreno, o dinheiro não é de vocês? Por que então mentiste para o Senhor? E naquele momento Ananias pereceu, faleceu, na mesma hora. E Safira não sabia que o seu marido tinha morrido, e o apóstolo Pedro decidiu então testar se Safira também estava com a mesma seta maligna no coração que seu marido Ananias. E Pedro perguntou: vendeste aquela terra por tanto? O valor que Ananias tinha mentido que tinha vendido. E ela disse: sim, vendemos. E o apóstolo: por que tu mentiste assim como teu marido? Eis aí a porta aqueles que enterraram teu marido, e eis aí eles que vão te enterrar também. Nesse momento ela caiu morta no chão. Se ela tivesse dito: não, Senhor, não, Pedro, não, nós não vendemos por esse valor, não, nós vendemos por outro tanto. Se ela tivesse falado a verdade, naquele momento, Deus tinha livrado a vida dela. Hoje em dia, Deus opera de uma graça transbordante em nossa vida, a qual nós não temos gratidão nenhuma por ela. Quantas vezes nós vemos Deus agir com extrema justiça e rigor dentro da palavra de Deus, e conosco Ele sempre nos dá uma nova chance. Todas essas coisas que para aqueles que não têm fé, usam desses episódios para tentar acusar: que Deus é esse? Que Deus duro é esse? Que exagero! Para que isso tudo? Não percebem que isso tudo Deus deixou para que nós venhamos a aprender pelo erro daqueles que viveram antes de nós e não foram fiéis a Ele, para que nós não venhamos seguir os mesmos passos daqueles que se desviaram do Senhor. Oferta, dízimo, por mais que hoje em dia as pessoas tentem se convencer de que não é necessário, além de ser necessário, é sagrado. É sagrado, é anterior à lei, é instituição eterna. Você não é obrigado a nada, mas a partir do momento que você coloca um propósito em seu coração de realizar alguma coisa para o Senhor, cumpra o propósito. Cumpra.
Cumpra, faça de tudo para cumprir. Porque se não cumprir, não faça propósito com Deus. Não diga, eu vou dizimar, se não vou dizimar. Eu vou fazer um propósito com Deus assim, 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 para que Deus opere na minha vida tal bênção, tal obra. Não faça. Se você não tiver a seriedade, a sinceridade de propósito de cumpri-lo, não faça. Não faça, porque é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Eu não estou falando isso para que entre mais ofertas e dízimos na igreja, amados. Eu estou falando isso para que não haja peso sobre a tua vida, para que não haja brecha sobre a tua vida. A necessidade, todos sabem qual é a necessidade da obra, mas Deus tem honrado 25 anos, até aqui Deus tem honrado, e Ele vai continuar honrando até a vinda de Cristo. Ele vai continuar honrando. A palavra também de Deus fala, lá em Lucas 10, 27, ela diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. É amar a Deus intensamente. É o primeiro e o maior dos mandamentos, a qual o Senhor fala que o primeiro e o segundo mandamento, toda a lei e os profetas dependem desses. Você quer ser fiel à lei? Você quer cumprir a vontade de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele fala, porque destes dois depende toda a lei e os profetas. Você quer ser fiel a Deus? Mesmo que seja na lei, apesar de estarmos na graça, cumpra esses dois mandamentos. Só esses dois. Ao cumprir esses dois, você cumpre todo o resto. Todo o resto você cumpre. Mas nem sempre nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Muitas vezes nós amamos outras coisas acima do Senhor. E eu arriscaria dizer que na maioria das vezes amamos outras coisas acima do Senhor. Amamos uma festa, amamos um namoro, um relacionamento, amamos a bebida, amamos um passeio, amamos uma novela, uma rede social, uma amizade, uma viagem. Às vezes amamos simplesmente o aconchego da nossa cama, da nossa rede, do nosso sofá, mais do que a Deus. Tudo aquilo que nos impede de realizar alguma coisa para Deus é porque colocamos acima de Deus. E eu lembro daquela passagem que a pastora já pregou várias vezes: aonde Deus está na tua vida. Onde tu tem colocado Deus na tua vida, porque onde tu colocou é onde tu vai encontrar. Se tu colocou Ele lá no final da tua vida, é no final da tua vida que tu vai encontrar Deus. Mas será que no final da tua vida Ele vai operar a obra que Ele deseja operar para ti? Porque a palavra fala que Ele é Deus zeloso, que Ele é ciumento, que Ele não aceita. A partir do momento, olha só, Abraão era chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Deus mesmo se revelou a Abraão. Abraão não buscou a Deus. Deus mesmo se revelou a Abraão. Deus simpatizou, escolheu, predestinou Abraão para ele ser pai de multidões, de nações, ser o pai da fé, ser amigo de Deus. Deus escolheu ele e lançou a promessa que dele procederia reis e príncipes, que constituiria ele uma grande nação, e na semente dele todas as nações serão benditas. Deus prometeu que faria dele a posteridade dele como as estrelas do céu, como a areia do mar, incontáveis. Mas quando nasceu Isaac, que Abraão amou
intensamente o seu filho da promessa, Deus disse a Abraão: vejo que tu ama teu filho, mais a teu filho do que a mim. Leva teu filho ao Monte Moriá e sacrifica ele a mim. Deus é um Deus ciumento, é zeloso. Ele não permite ter nada acima dele na nossa vida. Não permite. A gente sabe o resto da história, que eu sempre me emociono ao contar. Que Deus livrou a vida de Isaac por causa da fé e da fidelidade de Abraão. Primeiramente, a fidelidade por não ter se negado a Deus, de oferecer o seu próprio filho, o filho da promessa. Abraão já com 100 e tantos anos de idade, ele podia dizer: eu não tenho mais tempo para ter outro filho, como é que vai ser da minha vida agora? Mas ele foi fiel a Deus, e pela fé, porque no caminho Isaac perguntou: meu pai, tem a lenha, a gente tem o óleo para queimar a lenha, mas cadê o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro. E no momento que ele ia golpear seu filho Isaac, o anjo bradou e disse para ele parar. E renovou a promessa: porque não me negaste o teu filho, eu farei de ti uma grande nação. Não negue nada a Deus. Se Ele exigir alguma coisa de ti, saiba que primeiro Ele já tem o resgate, Ele já tem a saída, Ele já tem a provisão. E em segundo lugar, além da provisão, Ele tem a vitória. Ele tem a promessa. Ele tem a promessa porque Ele é fiel. Deus é fiel. A palavra também fala em João 4:24 que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Quem tem adorado a Deus em Espírito e em verdade? Adorar a Deus e amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças. Adorar em Espírito e em verdade, isso significa, amados, é se doar por completo a Deus. Eu não sei que negócio é esse, pastor, de adorar em Espírito e em verdade. Como é? Eu converso com o meu Espírito e eu digo: ei Espírito, adora aí, adora aí. Como é isso, pastor? Amados, é de todos os meios, com tudo que você tem. Com tudo que você tem, é levantando as mãos, é abrindo a boca, é batendo o pé, é chorando, é se prostrando, é em nome de Jesus, dedicando todo o seu ser a adorar a Deus. Porque cada vez mais você vai entrar em intimidade com o Senhor e você vai desenvolver, em nome de Jesus, uma comunhão com Ele. E você não vai mais precisar perguntar como é. Você apenas vai saber, você apenas vai sentir. Porque quando você adora a Deus em Espírito e em verdade, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a tua vida. E não tem como não sentir o derramar do Espírito Santo do Senhor. Não tem como não sentir. E não tem como não viver mais sem esse Santo Espírito sobre a nossa vida. Uma vez que a gente sente, uma vez que se recebe o dom gratuito de Deus, o Santo Espírito, não é possível mais viver sem isso. Não é possível. Se você um dia confessou ao Senhor e se desviou, eu creio que você nunca recebeu do Espírito, porque não tem como viver mais sem esse Espírito. E se você ainda não sentiu, se você ainda não viveu isso, busque, porque Deus quer te entregar, porque Deus quer derramar a si mesmo sobre a tua vida e te preencher por completo. Ele quer te preencher dele mesmo, até transbordar. É como o louvor que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já esteve no Santo dos Santos, na presença de Deus, não sabe mais estar em outro lugar. Você termina o culto esperando, ansiando pelo próximo momento em que Deus vai se manifestar novamente, da forma do seu Santo Espírito. E você fica inquieto, incomodado, enquanto você não presencia novamente este momento.
Você busca e busca e busca, mas não estou conseguindo, não estou alcançando, então ore. Mas eu não estou conseguindo com a oração, então leia a palavra. Mas eu não estou conseguindo com a palavra, se prostre, chore, clame, peça. Louve, louve, louve. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Muitas vezes Deus, Ele faz silêncio. Ele faz silêncio para nos provar se nós somos fiéis quando Ele não está falando, para nos testar. Se nós vamos continuar fervorosos, perseverantes, no momento em que Ele passa algum tempo sem manifestar o seu poder na nossa vida, Ele não deixa de existir porque Ele passou alguns dias ou algumas semanas sem falar ou sem manifestar o poder dele sobre a tua vida. Ele apenas está te provando. Mas quantos nesse momento não esfriam e não desistem? Eu e a pastora Rosângela ouvimos recentemente um irmão falar que estava precisando de avivamento. E quem é? Sou eu que vou avivar a tua vida? Sou eu que vou chegar para ti e vou derramar o Espírito sobre a tua vida? O que fazemos para alcançar o avivamento? Nós mesmos é que temos que ir atrás. Ninguém pode te colocar nas costas e te levar para o reino de Deus. Ninguém pode te colocar nas costas e te levar até onde o Espírito Santo está querendo te avivar. Ninguém pode fazer isso. A única coisa que nós, pastores, podemos fazer é pregar, como temos feito, e dizer que Deus está te esperando no local onde Ele vai te avivar, que é ao passar esse deserto e ao sair dessa caverna. Mas se você não atravessar o deserto e não sair da caverna, se você continuar aonde você está e como você está, você não vai chegar aonde Deus está te esperando. A palavra também fala, lá em Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Às vezes, para fazer a obra, às vezes não, muitas vezes, para fazer a obra do Senhor, dá logo uma canseira, né? Dá logo uma canseira. No instante aparece um bocado de coisa para fazer. De repente, é impressionante. De repente a pessoa está desempregada, está necessitando, ela começa a fazer a obra do Senhor. Na hora que ela começa a fazer a obra do Senhor, aí aparece um bocado de coisa, de trabalho, de coisa para fazer, de contrato, aparece um bocado de bico, um bocado de coisa para fazer, nos momentos em que ela dedicava em realizar a obra, em ir ao culto, em ensaiar, em evangelizar. É impressionante. E eu vou te dizer, e Deus não está te testando não? Tu acha que quando tu está precisando de Deus abrir uma porta de emprego ou te dar provisão para as necessidades materiais da tua casa e da tua vida, quando Deus abre uma porta para você, você acha que Deus está apenas te abençoando nisso? Ou você não sabe que Deus, além de te abençoar, está te provando na bênção? Lembra da parábola dos talentos? Que um senhor muito rico foi fazer uma viagem e chamou os seus servos, pegou um servo e deu 10 talentos. 10 talentos são o quê? São 340 quilos de prata. Muito dinheiro. Ó, pega aqui, cuida desses 10 talentos aqui. Chamou o outro, pega aqui, cuida desses 5. E o outro, pega aqui, toma, cuida de um talento aqui. Viajou. E quando voltou, ele foi prestar contas.
Ele foi prestar contas do que cada um tinha feito. Ele não estava apenas abençoando, mas estava provando. E o que ganhou 10, negociou com esses 10 e conquistou outros 10. E disse: olha, Senhor, tu me deste 10, com esses 10 eu trabalhei e eu fiz mais 10, estão aqui 20. E ele disse: servo bom e fiel, porque tu foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Chamou de 5, ele disse: Senhor, tu me deu 5, não foi? Eu trabalhei com esses 5 e fiz mais 5. Tu me deu 5, então toma 10 de volta. Ele disse: servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, te colocarei no muito. E o que recebeu 1, ele disse, cheio de orgulho, disse: Senhor, sabe aquele talento que tu me deu? Gastei nada. Abri um buraco no chão, enterrei, e quando tu chegou, que eu soube que tu tinha chegado, fui lá, busquei, ó, tá aqui, ó, inteirinho, não gastei um tostão. E o Senhor disse: servo mau, servo infiel, em verdade te digo, que mesmo aquilo que tu não tem, te será tirado. Deus nos prova também no momento da bênção. E é no momento da bênção que esquecemos de Deus. Glória a Deus. Tinha mais algumas coisas para falar, mas eu acho que foi o suficiente, amados. Eu acho que foi o suficiente. Amém? Mas eu vou dar continuidade na próxima semana, porque tem uma passagem aqui de 1 Tessalonicenses que eu quero ler na íntegra com os irmãos e falar um pouco mais sobre ela. E eu conto com a presença de todos que estão aqui. Conto também na próxima oportunidade que eu vou ministrar a palavra para falar sobre isso, para a gente dar continuidade nessa mensagem e, em nome de Jesus, sermos exortados, consolados e, acima de tudo, edificados pela mensagem do Senhor. Amém?